Olá pessoal, bom dia. Então, eu estou retornando ao meu canal Humanitas, Diálogos Históricos, depois de mais de 90 dias em que eu estive afastado, né, fui fazer retiro, enfim, e realmente me afastar de toda essa situação doentia, essa situação não é por conta da pandemia, é por conta da psicopatia e da insanidade do governo federal. Psicopatia no sentido de que ele vem a público e diz: a melhor vacina é contrair o coronavírus, né? Então, né, parece que ele quer chegar a uma imunidade coletiva através da contaminação, do contágio de todo mundo. Mas ele não está se lembrando que entre 1 e 2% das pessoas vão apresentar sintomas gravíssimos. E até porque já tem uma variante do próprio coronavírus. Então, isso do novo coronavírus é complicadíssimo. Então, esse tipo de psicopatia, esse tipo de dose diária de insanidade, de dose diária de uma atitude infantil, deselegante, hipócrita, irresponsável, para ocultar a sua incompetência, a sua incapacidade, a sua rasura, o tanto que o seu raciocínio é raso, sabe? Que a inteligência é curtíssima, ele tem que ir naquele cercadinho e falar aquelas insanidades, bravatas, ameaças de toda ordem, tá? Então, hoje eu quero pensar um pouquinho, porque o contexto está mudando, a situação está mudando, acerca do senhor Messias Macunaína, o herói sem nenhum caráter. Dois pontos. A conta das insanidades, né, e atrocidades cometidas, elas vão começar a chegar. Já estão começando a chegar. Tá? E você percebe isso quando ele começa a dizer que a Coronavac é uma vacina do Brasil, que não é do governador, mas ela só avançou aqui no Brasil por conta do governador. E olha que eu não apoio o governador, não concordo com o governador, João Dória. Mas agora é do Brasil. Antes era a vacina que se você pode virar jacaré e não sei o que. Esse monte são documentos e provas irrefutáveis produzidas por ele mesmo. Pelo senhor Macunaína, herói sem nenhum caráter, Messias, que ocupa a cadeira da presidência da República do Brasil, por incrível que possa parecer. Tá? Então, um primeiro ponto a pensar, e eu vou ser rápido, eu vou tentar fazer isso no máximo em 15 minutos, tá? Depois eu retorno mais tarde. O senhor Macunaína e suas bravatas, né? A primeira é o que eu já disse, o coronavírus é do Brasil. Isso depois de ter menosprezado o Coronavac é do Brasil. Isso depois de ter menosprezado esse imunizante de matriz chinesa durante 6 a 8 meses no mínimo. Tá? Enfim. E sem contar das relações diplomáticas absolutamente catastróficas desse senhor Macunaína e os protótipos macunaínicos que são os filhos dele. Particularmente aquele senhor Eduardo Insano, tá? Vulgo senhor das bananas, tá certo? Bom, a outra frase que ele disse ontem, no dia 18, né, que me chamou a atenção e que me força a vir aqui de novo, porque eu não queria, né, eu pretendia continuar o meu retiro, o meu distanciamento do YouTube dessas polêmicas, mas enfim. Ele vai dizer o seguinte, no cercadinho de novo, né, a dose diária de insanidade e de irracionalidade. Para aqueles desocupados que ficam ali para ficam ali para ouvir, para estimular nesse senhor Macunaína, herói sem nenhum caráter, observações agressivas, observações de enfrentamento, polêmicas, enfim, sabe? Tudo que é desnecessário nesse momento. Ele vai dizer o seguinte, abre aspas,
São as Forças Armadas que decidem se o povo vai viver na democracia ou na ditadura. Então, ou isso é uma bravata muito grande, ou é uma bravata e uma ameaça, não é? Nesse caso, sem entrar na temática da Coronavac nesse momento, eu diria que seria necessário que o Congresso se manifestasse e, particularmente, o Supremo Tribunal Federal, no sentido de procurar averiguar se, né, as Forças Armadas, entendidas aí no seu conjunto, elas são compostas por Marinha Aeronáutica e Exército, se os comandantes das Forças Armadas, ou seja, Marinha, Exército e Aeronáutica, né, os comandantes da Marinha, do Exército e Aeronáutica, se eles concordam com isso. Se há uma anuência deles para esse tipo de ilação, esse tipo de observação catastrófica. Esse tipo de ameaça de um ser adoecido, sabe? Porque ele é um ser adoecido, é um ser que tem uma série de psicopatias, sabe? Seja delírios persecutórios, paranoides, sabe? Megalomaníacos, sobre as suas pretensões, se perpetuar no poder. E de ameaçar quando ele se sente, quando ele sofre algum tipo de revés. Como foi esse revés? Aí volta para a Coronavac. De o senhor João Dória ter feito a primeira foto de uma vacina sendo aplicada aqui no Brasil, especificamente em São Paulo, não é? E aí, a bem da verdade, se você observar os últimos 8 meses, com injustiça, porque o governo, eu tenho muito mais críticas do que elogios ao governo do senhor Dória, até porque ele continua com essa abertura insana e está morrendo um número enorme de paulistas, né, de concidadãos paulistas, mas ele continua com uma linguagem dúbia, difusa, ao mesmo tempo que fala da ciência, coloca o povo para morrer, sabe? E para se contaminar, para que a economia tem que tirar, enfim. Tá? Mas realmente ele implementou uma série de esforços e empenhos para que essa vacina viesse a ser desenvolvida no Instituto Butantan, em São Paulo. Tá? Nós temos o Butantan e o Fiocruz, que são reconhecidos globalmente, mundialmente. E ambos têm competência, sim, para isso. Agora, o problema é que o Brasil, por conta desse insano, desse Macunaína, herói sem nenhum caráter, e aí ele está representando com maestria o papel de Macunaína, né? De uma pessoa sem nenhum caráter, sem responsabilidade nenhuma, insano, sabe? Psicopata, não tomou nenhuma atitude. A conversa é o seguinte: a melhor vacina é você pegar, sabe? A linguagem é restrita, não é? Não é contrair o vírus, não é se contagiar, é pegar a doença. Ele faz questão de agir assim, inclusive, não é? E receitar cloroquina, tratamento prévio, precoce, essa coisa toda, e estimular a produção de vídeos e viralizar isso Brasil afora. Então, o conjunto de provas contra esse senhor Messias é gigantesco. Não dá muito trabalho, tá? Porque ele mente descaradamente. E o senhor ministro da Saúde, o enano candidato a Messias Eduardo Pazuello, vai na mesma direção. Mente e dá provas da limitação intelectual. Quando, por exemplo, vem a público e diz: o fuso horário atrapalha as relações diplomáticas. Como assim? Nós temos excelentes relações diplomáticas com o Japão. Sabe, quando ele vem a público e diz: a máscara dificulta ouvir. Como assim? Todo mundo estava ouvindo claramente o que as repórteres estavam falando, as jornalistas. Mas, enfim, né? Um limitado intelectual chama outros limitados intelectuais para lhe dar suporte, dar assessoria. Enfim. Bom, na verdade, tudo isso decorre, no caso que eu estou a falar, dessa entrevista do dia 18, ou seja, ontem, do colapso em Manaus, do caos, do desastre anunciado, que já tem, no mínimo, 45 dias, sabe? Que se é possível para um especialista prever
sabe, que se aproximava um colapso. Isso quase aconteceu em maio. Aliás, aconteceu em maio. E estava de novo, o prenúncio era muito claro. E aí tem algumas observações do próprio senhor Enano, candidato a Macunaína, Eduardo Pazuello, na entrevista, que vai dizer assim, olha, em 30 dias a média de consumo passou de 15 mil metros cúbicos para 30 mil. Mas isso não acendeu alerta ainda não, no especialista em logística, o atual ministro efetivo do Ministério da Saúde. Bom, em mais 15 dias para 70 mil cúbicos. Sabe? Quer dizer, em 45 dias, e os especialistas de logísticas não conseguiram resolver o problema. Não conseguiram antecipar essa situação. Foi necessário aquelas cenas dramáticas de pessoas morrendo asfixiadas. E são depoimentos de médicos, de enfermeiras, do pessoal da saúde que vivenciou isso lá. Pessoas morreram por falta de oxigênio. O Estado não cumprindo a sua mais elementar atribuição, que é garantir a saúde. Sabe, garantir um atendimento à saúde. Enfim, tá? O que se tem, fundamentalmente, é a insistência no tal do tratamento precoce, tá? E aí vem com essa hidroxicloroquina, anita, ivermectina, né? Enquanto Manaus precisava de oxigênio. Tá? Uma defesa ridícula desse general, ministro, Enano, candidato a Messias, Eduardo Pazuello, de sua incompetência negacionista. A tentativa de explicar o inexplicável. Desse general subserviente, que eu fico pensando como que uma pessoa que fala, sabe, fala assim com muita clareza, que o fuso horário atrapalha as relações diplomáticas, que a máscara atrapalha ouvir. Como assim? Sabe? Aí ele tira a máscara dele para ele ouvir melhor. Como que uma pessoa dessa chegou a general? Deve ter alguma coisa errada, sabe? Na carreira das Forças Armadas, e particularmente do Exército. Como que se chega a general? Com uma competência intelectual nesse nível. Sabe, de raciocínios dúbios, confusos. Um especialista em logística que não consegue prever o seu próprio tombo, o próprio poço que ele está mergulhando. Ele vai responder por isso em algum momento, tenho certeza disso. Tá? E tentar explicar o inexplicável, como se todas as pessoas fossem bater continência para ele, e ele está dizendo, então é verdade. Horas, bolas. Ele acabou de falar, de participar de uma live do senhor Macunaína, herói sem nenhum caráter, que não tem mais o que fazer, a não ser ficar fazendo live, né? Parece um moleque, tá? Falando de tratamento precoce. Sabe, em vários momentos, ele tentou instituir protocolo de ivermectina, o kit Covid, tá? Enfim, tá? Mas ele tenta terceirizar a responsabilidade pelo caos. A culpa é do tempo, é da umidade, não é? A culpa de não ter imunizantes é do fuso horário. São algumas desculpas e justificativas que, assim, não são minimamente aceitáveis, porque são de uma rasura assombrosa. Sabe, uma criança conseguiria argumentar com mais consistência do que isso. Tá? E são essas pessoas que estão gerindo o país, o senhor Macunaína, herói sem nenhum caráter, Messias, e o senhor Enano, candidato a Macunaína, Eduardo Pazuello, ministro da Saúde. Bom, essa insistência no atendimento precoce, isso é doentio, sabe? Faz parte de um projeto de pegar o coronavírus, e logo é a melhor vacina, que isso é psicopata, sabe? É uma psicopatia que parece que é contagiosa, né? Ele vai sugerir o tempo todo que os fármacos são, sabe, o uso de fármacos ineficientes. Tanto ele quanto o senhor Macunaína Messias, herói sem nenhum caráter, que ocupa a cadeira da presidência da República, e que tem fotos dele oferecendo cloroquina para Ema, ele aparecendo um cercadinho com envelope de hidroxicloroquina, enfim. Tá? Mas o que se percebe, basicamente,
é que esse general Nano, candidato a Messias, Eduardo Pazuello, ele está com receio, ele percebeu, ele está começando a perceber, apesar da limitação intelectual, que ele vai ser responsabilizado judicialmente. Tá? E aí ontem a entrevista foi para isso, para tentar se justificar. Tá? É que é uma questão de tempo, não se trata de si, mas quando ele vai ser responsabilizado. Isso é fato. Tá? E ele e seu mentor, o senhor Macunaíma Messias, ela não caráter, né? Pelos múltiplos crimes, que são crimes, é criminoso esse tipo de atitude, cometido nos últimos 8 meses. São crimes recorrentes. E, mais uma vez, o Congresso e o Judiciário em silêncio. No máximo, divulga uma nota. Olha, não é isso que nós falamos, nós não tiramos a autoridade do senhor Macunaíma Messias, presidente do Brasil. Nós falamos que tem de agir em conjunto, o nível federal, estadual, municipal e tal. Só isso. Não há uma censura e as pessoas morrendo asfixiadas. Cadê os princípios de humanidade dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal? Eu estou falando dos senhores agora. São homens e mulheres altamente capacitados, isso é inegável, apesar de não concordar com a filosofia e o ponto de vista de alguns de vocês, mas vocês merecem respeito. Mas por que vocês não reagem? Por que não se divulga uma nota para estabelecer um limite para esse tipo de insanidade, esse tipo de psicopatia criminosa que está provocando mortes? Eu não vou usar o termo genocídio, porque isso é muito mais amplo, e aí isso remete ao nazismo, embora essa questão de nazismo é uma coisa que está dentro desse governo, né? Que ele é contra o movimento antifascista, então são provas e mais provas, mas, pelo amor de Deus, Supremo Tribunal Federal, na figura dos seus notáveis ministros, eruditos, realmente competentes e conhecedores das normas constitucionais, porque senão não se estabelece um limite para isso. Isso não é razoável o que está acontecendo. A única pessoa que nós vemos reagindo, por incrível que pareça, é o Rodrigo Maia. Você não vê o Supremo e nenhum outro político reagindo a isso. A não ser o João Dória, mas aí já é outra história que não vale nem a pena avançar nisso aqui. O Rodrigo Maia tem tecido algumas observações que são pertinentes e importantes. Inclusive que o impeachment vai vir, mais cedo ou mais tarde. Não é se, é quando. Sabe, esse processo vai ser instituído porque assim que essa vacinação avançar, as pessoas vão retornar às ruas. E assim que começar essas investigações, essas apurações com CPIs, é o que o senhor Rodrigo Maia falou ontem, o senhor Messias, que já mudou de ideia, agora não é a vacina do Dória, calcinha apertada, vamos dizer dele, olha os termos que esse homem usa, mas é uma vacina do Brasil. Meu Deus do céu, né? E vai nessa direção, tá? Bom, essas são algumas observações iniciais que eu queria pontuar, para depois retornar mais uma vez, mais tarde, para poder falar de outros aspectos dessa pandemia no Brasil, tá? Só mais uma coisa, né? A psicopatia do Messias Macunaíma é herói sem nenhum caráter, não é? Mentiras, bravatas, ignorância, prepotência, arrogância, exercício ilegal da medicina. Aí algumas frases. Não vou comprar vacina chinesa. O Brasil está quebrado. O Brasil é o país que melhor reagiu à pandemia no planeta. E o cercadinho acredita nisso. E 30 milhões de pessoas, mais ou menos, nesse país, batem palmas para isso e gritam mito, mito, mito. Ele mente descaradamente, cinicamente, de uma forma hipócrita, irresponsável. Ele inventa fatos. Ele fala, ele diz e depois desdiz. Simplesmente pelo gosto, pela polêmica, para se manter em evidência. Ele deve estar ganhando muito dinheiro do YouTube. Eu não ganho nenhum, né? E ainda não tenho a pretensão disso, mas ele deve estar ganhando. Para ficar criando, chamando a atenção para si mesmo o tempo todo e pensar no Brasil, nada.
Ele só pensa no próprio umbigo. Esse psicopata, sabe? Esse senhor adoecido que ocupa, esse Macunaína Messias que ocupa a cadeira da presidência da República. Tá? O Brasil está quebrado, depois disso que não está, né? Que era só para causar, para ver a reação. Ele fala as insanidades para ver o que vai acontecer. Ele não está preocupado com quantas mortes. Já morreu mais de 200 mil pessoas. Não, senhor, mais de 210 mil. Não é só 200 mil. Isso é muita gente. Senhor Messias Macunaína, herói sem nenhum caráter, que é o que o senhor é. Tá? As lives semanais para atacar a democracia, né, e a racionalidade necessária ao tratamento da Covid. Discursos e bravatas diárias no cercadinho, né, anexo do Planalto, só para alimentar o café da manhã dos seus seguidores, não é? Da irracionalidade, da ignorância. Ele ainda não sentou na cadeira da presidência, para governar. Ele continua em campanha, agora para 2022. Porque ele não tem projeto, ele não sabe o que fazer, ele não tem competência para governar um país como o Brasil. Tá? É a frase de ouro de Macunaína, insano. Eu vou encerrar por aqui. Tá? Depois eu volto com os 210 mil mortos, mais de 210 mil mortos. A melhor vacina é contrair o coronavírus. Ele disse isso está registrado. Pessoas morrendo asfixiadas no Amazonas como um todo. Uma nova cepa, uma nova variante que surgiu no Amazonas, que está sendo exportada, inclusive aqui para Goiânia. Porque lá não tem condição de tratar, né, as pessoas, e essas pessoas contaminadas estão sendo levadas de avião para poder tratar aqui em Goiânia e em outros lugares. Aí sim, a reação ela é muito mais cara do que a prevenção, né? Isso poderia ter sido evitado se houvesse racionalidade nas ações desse governo. Tá? E esse governo que diz que quem tomar uma vacina vai virar jacaré, que diz que quem toma Guaraná, Jesus, vai se transformar em boiola, que fala um impropério após o outro, que tem um discurso fundamentalmente criminoso, o tempo todo é criminoso isso, não sofre nenhuma reprimenda, nem do Congresso, nem do Judiciário. E o povo, a parte do povo que pensa além das palavras, que tenta compreender o sentido e o significado das palavras, que tenta traduzir discursos e narrativas, presos em casa, né, para evitar a difusão ainda mais acelerada da pandemia da Covid-19 no Brasil, do novo coronavírus. Então, você tem dois movimentos básicos. O movimento capitaneado pelo senhor Messias Macunaína, herói sem nenhum caráter, que ocupa a cadeira de presidência da presidência do Brasil, para contaminar. E aí a frase basilar dele é o seguinte, a melhor vacina é contrair o coronavírus. Isso é uma prova definitiva das pretensões dele do que ele quis fazer até aqui. Não é uma questão da economia, sabe? É uma questão de conseguir uma imunidade coletiva através da contaminação. Vai morrer 1% da população brasileira, 2%? Tá bom. Só que ele esquece que 1% de 200 milhões são 2 milhões de pessoas. Isso seria um número absurdo. Qual o plano? Qual o projeto? Que governo é esse? O que esse governo fez nos 90 dias que eu fiquei afastado? Aonde chegamos? Chegamos numa curva completa. Diante vacina, ele passa a dizer que a vacina é do Brasil. É isso, eu retorno mais tarde. Um abraço.